Olá a todos, sejam bem-vindos ao ambiente virtual do Grupo Espírita Francisco de Assis. Sintam-se todos abraçados e acolhidos com o mesmo carinho que sempre caracterizou a Casa de Francisco. Nós estamos nos preparando para mais um momento de estudo e reflexões à luz da doutrina espírita. E o tema de hoje é intitulado Lei dos Destinos. E quem vai nos conduzir nesse estudo é a Marta Novice, aqui do nosso grupo Jefa. E para preparar os nossos corações para esses momentos de reflexão, nós separamos uma mensagem ditada por Emmanuel, que está no livro Justiça Divina, psicografia de Francisco Xavier. É o capítulo 51, cujo nome é Nas Leis do Destino. Emmanuel nos diz o seguinte: não digas que Deus sentencia alguém a torturas eternas. Tanto quanto podemos perceber o pensamento divino, imanente em todos os seres e em todas as coisas, o Criador se manifesta a nós outros, criaturas conscientes, mas imperfeitas, através de leis que lhe expressam os objetivos no rumo do bem supremo. Na matemática do universo, o destino dar-nos-á sempre daquilo que lhe dermos. É inútil que dignitários desse ou daquele princípio religioso te pintem o Todo-Poderoso por soberano purpurado, suscetível de encolerizar-se por falta de vassalagem ou envaidecer-se à vista de adulações. Deus é amor, amor que se expande do átomo aos astros, mas é justiça também. Justiça que atribui a cada espírito segundo a própria escolha. Sendo amor, concede à consciência transviada tantas experiências quantas deseje a fim de retificar-se. Sendo justiça, ignora quaisquer privilégios que lhe queiram impor. Não afirmes desse modo que Deus bajula ou condena. Recorda que não podes raciocinar através do cérebro alheio e nem comer pela boca do próximo. O Criador criou todas as criaturas para que todas as criaturas se engrandeçam. Para isso, sendo amor, repletou-lhes o caminho de bênçãos e luzes. E sendo justiça, determinou que possuísse cada um de nós vontade e razão. A vida assim, aqui ou além, será sempre o que nós quisermos. E não sofismemos a palavra de Jesus quando prometeu ao companheiro de sofrimento, no Calvário, que estaria com ele no paraíso, como poderia estar em qualquer instituto de educação no mundo espiritual, porque foi o próprio Cristo quem nos informou de maneira incisiva que o reino de Deus está dentro de nós. Vamos agora unir os nossos corações, a nossa mente, para falar com Deus. Agradecer pela vida, agradecer por essa doutrina maravilhosa que nos foi colocada à disposição e que nos dá tantos esclarecimentos e tanto consolo. Pedimos que mantenha a nossa tranquilidade e os nossos corações receptivos aos ensinamentos que nos serão repassados no dia de hoje. Pedimos também que nos dê o discernimento e a força necessárias para aplicarmos esses conhecimentos recebidos, porque certamente eles serão decisivos no nosso progresso e no futuro
das nossas reencarnações vindouras. Fique conosco, Jesus, hoje e sempre. Fique agora com a Marta. Olá, amigos. É uma grande alegria estarmos aqui mais uma vez reunidos para falarmos acerca dos ensinamentos do Cristo e para falarmos acerca dessa doutrina que tanto nos acolhe, que tanto nos consola. Nós hoje vamos falar acerca do tema A Lei dos Destinos. Esse tema está na segunda parte do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, mais precisamente no capítulo 19. Todas as vezes que a gente fala de destino, a gente se pergunta, né? Será que ele existe? Será que quando a gente reencarna, a gente já vem com um plano escrito, cheio de tarefas que a gente vai ter que cumprir e esse plano não pode ser mudado de forma alguma? Será que aquilo que tem que ser realmente é? E aí Leon Denis vem nos dizer que a alma vê claramente o seu destino. E segundo ele, esse destino é a nossa ascensão para a mais alta sabedoria, para a luz mais viva. E aí ele arremata nos dizendo que a nossa felicidade está em nossas mãos. Para que a gente entenda melhor essas palavras de Denis, vamos relembrar as 5 premissas do Espiritismo. Primeira, a existência de Deus. Número 2, pluralidade de mundos habitados. Número 3, comunicabilidade entre encarnados e desencarnados. Número 4, pluralidade das existências. E número 5, imortalidade da alma. Ora, se nós sabemos que somos imortais e que temos vidas sucessivas, nós temos um destino. E qual é esse destino? Progredirmos intelectualmente e moralmente para alcançarmos aquilo que a gente tanto sonha, que é a felicidade. Aquela que nos será permitido conhecer um dia. Vamos nos lembrar que somos criados todos da mesma forma por Deus, que trabalha incessantemente. Nós somos criados simples e ignorantes. E, na medida que vamos usando o nosso livre-arbítrio, nós vamos sim traçando o nosso destino, na medida em que escolhemos entre o bem e o mal. Então, Denis está certo quando ele fala que a nossa felicidade está, na verdade, nas nossas mãos. Mas ele também fala que a equidade governa o mundo. Equidade. Ora, falar de equidade significa falar de respeito à igualdade de direitos. Respeito, igualdade de direitos. Aqui, na Terra, onde a gente vive, como é que é isso? Vamos lembrar que existe a justiça humana e essa vai mudando de acordo com a cultura dos povos e também de acordo com o seu adiantamento moral e intelectual. Há tempos atrás, racismo não era crime e a escravidão humana não era passível de punição. Agora, ao mesmo tempo que a gente fala nessa justiça humana, a gente também tem a justiça divina, cuja lei é imutável. E ela age por si própria, ou seja, sem intervenção de ninguém. É uma lei de equilíbrio moral do universo, vejam bem, equilíbrio moral não do planeta Terra, mas do universo inteiro. Para que a justiça humana se cumpra, é necessário que haja um processo, é necessário que haja atuação do Poder Judiciário. Agora, como é que essa justiça divina age por si própria?
sem precisar de nenhuma intervenção. Denis faz a seguinte indagação em seu livro: quais são as molas secretas por cuja via se exerce a ação da justiça no encadeamento de nossas existências? O que ele está perguntando? Ele está dizendo assim, olha lá, qual é o gatilho, né? O que faz com que essas molas sejam disparadas e essa justiça divina aconteça entre as nossas muitas existências sem que haja intervenção de ninguém? Vamos lá. O que o homem faz de acordo com a lei do bem lhe proporciona tranquilidade e também contribui para a sua elevação. Agora, toda violação dessa lei do bem causa no homem sofrimento. Então, Leon Denis está dizendo para a gente que as duas molas que fazem com que a lei divina se cumpra são a dor e a lei de causa e efeito. Mas vamos entender um pouquinho essa dor, né? Quando a gente está falando de dor, a gente está falando daquela dor moral, aquela que faz com que a gente fique profundamente angustiado quando a gente sabe que está em discordância com a lei divina. Porque, na verdade, onde é que está essa lei? Como é que a gente sabe que a gente está em discordância? Lá no Livro dos Espíritos, na questão 621, Kardec pergunta aos benfeitores onde é que está a lei de Deus. E o que eles nos respondem? Que está na nossa consciência. Então é isso que faz com que a gente se sinta angustiado, porque a gente sabe, porque essa lei está gravada na nossa consciência. Mas ele fala também de uma outra mola. Ele fala da lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito significa dizer que tudo aquilo que a gente plantar agora, a gente vai colher mais tarde, nessa vida ou numa de nossas muitas existências. E que também aquilo que a gente está recebendo de volta agora é fruto daquilo que nós semeamos em uma de nossas vidas pregressas, ou mesmo aquilo que plantamos nessa vida. Mas a gente não deve pensar que essa justiça divina funciona como a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. A gente pode reparar as nossas faltas, não necessariamente passando por uma experiência ruim que fizemos alguém vivenciar um dia. Vamos dar um exemplo disso? Vamos imaginar que eu, Marta, numa de minhas muitas vidas, fui senhora de escravos, sei lá. Aí eu acabei por cegar uma escrava que trabalhava comigo, porque a pobre, mesmo sem querer, gerou um filho daquele que na época era o meu marido. Não obrigatoriamente eu terei que vivenciar a cegueira para reparar esse erro. Numa próxima vida, eu poderia ser uma oftalmologista. Ou seja, através da minha profissão de médica, cuidar dos olhos de muita gente, evitando a cegueira. Ninguém é predestinado a fazer o mal ou a vivenciar o mal da mesma forma que provocou em alguém. Essas são sempre escolhas nossas. E nós fazemos essas escolhas de acordo com o nosso livre-arbítrio. Isso se já temos condições de escolher, né? Porque se ainda não temos essa condição, o nosso protetor, o nosso guia espiritual, fará essa escolha por nós. Não nos esqueçamos também que há espíritos que solicitam uma vida de amarguras com o intuito de progredir mais rapidamente. E isso não tem nada a ver com expiação. Por isso é importante que a gente
pare de julgar alguém pelas mazelas que passa nessa vida, como se essas mazelas fossem para reparar algo que fizeram em existências anteriores. Então, muitas vezes, a gente olha e diz: nossa, o bebê acabou de desencarnar. Expiação para os pais. Quem disse? Quem pode saber? Ou então, vemos uma criança com sérios problemas neurológicos e já nos apressamos em dizer que deve ter feito algo de muito grave noutra existência. Por isso, está pagando. Ou então, os pais fizeram algo de muito sério noutras vidas. Vamos parar com isso. Deus é misericordioso e bom. Deus não castiga ninguém. Nós escolhemos nossas provas. Não existe sofrimento eterno. Tudo passa. A vida é cíclica como a natureza. Depois do inverno de frio e de dor, com certeza virá a primavera, cheia de amor e de calor. E na medida que nós vamos nos conhecendo, olha que beleza Denis nos diz. Ele diz que o espírito cava as profundidades do ser para poder trazer para a luz os tesouros de sabedoria e beleza que contém dentro de si. E ao mesmo tempo que ele faz isso, ele vai eliminando aqueles germes ruins que estão lá dentro dele. E como é que nós fazemos isso? Nós fazemos isso na medida em que nos colocamos à prova através de nossas muitas encarnações, quantas vezes forem necessárias, para que a gente se veja em consonância com as leis divinas. E durante esse período de aprendizagem, a gente vai alternando vidas de alegrias, afeições, períodos de descanso e de felicidade, com aquelas existências de luta, de resgate e de reparação. Precisamos lembrar que no início, exatamente por ignorância, por desconhecimento, nós transgredimos as leis muitas vezes. Nós não fomos instruídos. E na medida que vamos nos instruindo, nós começamos então a ficarmos mais experientes e não nos deixamos abater pelas adversidades que se colocam à nossa frente. Ou seja, quanto mais instruídos moralmente, melhores serão nossas escolhas. Agora, vamos nos lembrar que essas escolhas dependerão sempre de nós. É importante também falarmos acerca de nossos pensamentos e dos nossos atos. Porque esses pensamentos e atos, quando são repetidos, eles se tornam geradores muito potentes, geradores de bem ou de mal. Por isso, precisamos cultivar pensamentos bons, pensamentos de amor. Imaginemos se somos pessoas que cultivamos frequentemente a vingança e o ódio. Estamos sempre pensando em nos vingar, estamos sempre com aquele sentimento de ódio dentro de nós. Se alguém quiser nos atingir, se alguém quiser se vingar de nós, vai conseguir. Isso porque
nós estamos na mesma frequência vibratória, pensamos da mesma forma. Agora, se ao contrário, somos pessoas voltadas ao bem, somos pessoas que todas as vezes, ou na maior parte das vezes, em que somos assaltados por um pensamento ruim, procuramos nos desviar deles, estamos sempre trabalhando em função do bem, estamos sempre tentando cultivar boas coisas dentro de nós. Se alguém vier com um pensamento negativo para conosco, esse pensamento não chegará em nós. E por quê? Porque estamos vibrando em estações diferentes. Uma outra coisa interessante é que se a gente prestar mais atenção em nós mesmos, a gente pode perceber como é que anda a nossa evolução moral. Será que quando a gente pratica uma boa ação, um ato generoso, uma obra de caridade, de dedicação, a gente sente uma dilatação interior? Alguma coisa parece que está se expandindo em nós? Na verdade, é uma chama que se aviva das profundezas do nosso ser. E isso não é ilusão, não. Isso é verdade. Nós nos iluminamos a cada pensamento voltado para o bem, a cada impulso de solidariedade e de amor puro. Então, se esses pensamentos de bondade, de solidariedade, de amor puro, eles vão se repetindo, eles se multiplicam, eles se acumulam e nós vamos sair dessa vida melhores do que quando aqui chegamos. E essa não é a nossa função? Não é isso que desejamos? Sairmos dessa vida melhores do que quando aqui chegamos? Então o nosso destino vai melhorando. Ele realmente está nas nossas mãos. E ele vai melhorando na medida em que a gente souber fazer nascer em nós mais desinteresse, mais justiça e mais amor. Mas Leon Denis também nos propõe trabalharmos por uma ciência nova, por uma ciência restaurada. Não mais aquela ciência dos preconceitos, das práticas rotineiras, daqueles métodos acanhados e envelhecidos. O que ele nos propõe é uma ciência aberta a todas as pesquisas, a todas as investigações, a ciência do invisível, a ciência do além, que virá para esclarecer o nosso destino e para fortificar as nossas consciências. E ele diz que o mesmo acontecerá com as religiões. Isso porque as verdades que são relativas passarão a ser verdades de ordem superior. E isso fará com que a gente se funda, com que a gente fique mais próximos uns dos outros. E essas crenças do passado, muitas vezes hostis, mortais, se transformarão numa fé viva que há de reunir a humanidade num mesmo impulso de adoração e de prece. Então, Leon Denis nos convoca ao trabalho com todas as potências do nosso ser para prepararmos, para ajudarmos nessa evolução, porque temos nos preocupado muito com as coisas da matéria. Estamos evoluindo muito nos conhecimentos intelectuais, estamos deixando os nossos espíritos de lado. Ele pede que a gente não discuta, que a gente simplesmente trabalhe. E quando ele está dizendo trabalhe, ele está falando trabalhar
também em prol do outro, porque na medida que trabalhamos pelo outro, estamos trabalhando para nós mesmos, estamos trabalhando em prol do bem comum. E assim nos diz Denis, com as nossas mãos, dia a dia, nós vamos moldando o nosso destino. E aí, um dia, haveremos de dizer que nossa passagem pela Terra não foi estéril, que os nossos esforços não foram em vão. Para exemplificar essa questão do destino que está em nossas mãos, eu vou trazer agora o relato da Condessa Paula. Esse relato está no livro Céu e Inferno, que é uma das obras básicas de Allan Kardec. Lá na segunda parte, no capítulo 2, nós encontramos várias histórias de espíritos felizes. E a Condessa Paula era uma mulher bela, rica, modelo de qualidades morais e intelectuais. Desencarnou aos 36 anos e todos lamentaram muito porque era querida por todos. Era uma criatura que sempre dizia não à maledicência, à austeridade e à arrogância. Ela não entendia sentir prazer quando tantos irmãos em humanidade se encontravam em estado de penúria. Ela era beneficente, mas sem fazer com que o outro a achasse superior a ele. Olha o cuidado dela em fazer essa caridade. Fazer a caridade sem que o outro se sinta humilhado. Mas ela era casada com um homem muito importante e isso a levava a ter vários compromissos domésticos. Sabem o que ela fazia? Ela economizava naqueles gastos para que ela pudesse disponibilizar mais da sua fortuna para aqueles que necessitavam. Ela foi evocada 12 anos após o seu desencarne por um parente espírita para saber como é que ela se encontrava. E aí ela relata, que realmente em sua última vida terrena, ela pôde ter tudo aquilo que qualquer pessoa vivendo na Terra desejaria. Mas que nada do que ela viveu na Terra poderia ser comparado às belezas espirituais com as quais ela vivia nesse momento. Ela convivia com espíritos luminosos, com corações amigos por toda parte. Relata que onde se encontrava naquele momento, tudo era amor, confiança e sinceridade. E que as ocupações não geravam em seus corpos fadiga. Mas ela nos diz que tudo isso não foi conquistado sem luta. Ela conta que passou por várias provas que ela escolheu. Para se depurar, ela foi exigido dela muitas lutas. Então, que nada foi fácil ao longo de suas muitas existências, que ao contrário, cada vez que ela se encontrava com uma adversidade, ela saía dessa adversidade mais fortalecida. E ela nos conta que ela deixou por último, a sua última escolha foi exatamente a que ela julgava a mais perigosa de todas, a prova da fortuna. E aí ela diz: eu, a dama nobre, ganhei o pão com o suor do meu rosto. Tive muitas provações. Sofri reveses que me deram forças para continuar. Eu venci. E aí ela assina: Paula,
Condessa de e coloca 3 pontinhos. Não interessa saber de onde ela era, quem ela era. O que importa é nós vermos a trajetória desse espírito. O que esse espírito passou, como é que ela foi fazendo o seu próprio destino através das escolhas que foi fazendo. Desde as maiores, né, das provas, até as do dia a dia, procurando sempre trabalhar em prol do outro. Nós, meus irmãos, podemos sim, nós somos responsáveis pelo nosso destino. Não existe alguma coisa que nós vamos ter que fazer e que não poderá ser mudado. Não podemos achar que estamos nas mãos de outras pessoas. Na verdade, nossa felicidade está em nossas mãos. É muito cômodo colocarmos a nossa felicidade nas mãos de um Deus punitivo e vingador. Mas não é isso que acontece. Deus é bom, Ele é só misericórdia. Deus não nos castiga. Nossas amarguras e o nosso sofrimento são fruto das escolhas que nós fazemos e que fizemos ao longo de nossas muitas existências. Deus nosso Pai, de infinita bondade e misericórdia, Jesus, nosso bondoso irmão, amigo e conselheiro, queremos agradecer por mais essa oportunidade de estarmos aqui, reunidos em Teu nome. Agradecidos porque estaremos essa noite recebendo mais uma lição, onde poderemos aprender e aprender um pouco mais dos Teus ensinos. Os pedimos, Mestre, que abençoe a nossa casa de oração, todos os seus tarefeiros e frequentadores dos 2 planos. E pedimos ainda que envolva o nosso orbe terrestre e os nossos irmãos em humanidade. Envolve ainda aqueles que conhecem, aqueles que não te conhecem, aqueles que te esqueceram e aqueles que fazem questão de não te seguir. Envolve, Mestre querido, pois sabemos que sois todo amor e bondade. Permanece em nossos corações, firmando em nós o propósito de caminhar para chegar até vós. Que assim seja.